Josué capítulo 1, no verso 1 em diante, essa linguagem que a gente escolheu aqui é a nova linguagem na tradução de hoje. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano, e a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Por gentileza, tome o seu assento. Quero louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite. Agradecer ao pastor Gilson pelo convite. Deus abençoe, pastor, e a toda a igreja que nos ouve nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, baseado nesse tema, o chamado de Deus para Josué. Queridos, nós entendemos que Moisés deixou para nós um grande legado, um grande trabalho, como Deus usou o ministério de Moisés com uma envergadura muito grande. Deus teve compaixão da vida de Moisés, o abençoando, colocando as mãos sobre o seu ministério. E nós somos conhecedores do trabalho que Moisés fez para o reino de Deus, até porque a Bíblia deixa bem claro. Mas é interessante que, quando se começa o livro de Josué, a partir do capítulo 1 que nós lemos, Deus está chamando Josué para uma grande obra. E é sobre o chamado de Josué nessa noite que eu quero trazer algumas verdades para a igreja. Nós entendemos no contexto da história que Josué ele sempre se destacou, até mesmo quando Moisés ia à tenda do encontro para tirar um tempo para ouvir a voz de Deus, para receber a mensagem de Deus. O texto diz que Josué ele permanecia na tenda mesmo depois que Moisés saía dela. Então a gente vê que esse moço ele tinha um diferencial na sua vida e que de fato ele queria a presença de Deus. Não é à toa que depois da morte de Moisés, Deus chama Josué e a partir do capítulo 1 que nós lemos aqui, esses 9 versículos, Deus ele vai conversar com Josué. E nesse diálogo eu consigo extrair para nós meditarmos na palavra de Deus nessa noite, algumas verdades. E a primeira verdade que eu consigo ver aqui, é que Deus está conversando com Josué, e Ele está dizendo para Josué: Josué, Moisés meu servo é morto, e agora eu estou separando você para essa obra, para dar continuidade. A responsabilidade de conduzir a nação de Israel está sobre a sua vida. A primeira grande oportunidade que eu consigo ver nesse texto, a primeira grande verdade é a oportunidade que Deus está dando para Josué. E essa oportunidade um dia foi dada a mim e a você, até porque nós não estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 16, que foi Jesus que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, Ele nos nomeou para darmos fruto na sua obra e para fazermos a vontade dEle. Quando Jesus começou o seu ministério, com a influência do Império Greco-Romano, a influência do apogeu da filosofia, era muito comum os jovens, os
jovens procurar os seus mestres e escolher qual mestre ele queria ouvir, de qual mestre ele queria aprender. Mas é interessante que Jesus ele vem com uma ideologia completamente diferente, porque ele vem escolhendo as pessoas para perto dele, para ouvir a sua mensagem, para ouvir a sua palavra, dando oportunidade para as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus nos deu uma oportunidade. Da mesma forma que Deus deu uma oportunidade para Josué, Deus também nos deu uma oportunidade. Deus está dizendo para Josué: a responsabilidade, Josué, agora está sobre a sua vida. Você tem a responsabilidade de conduzir o meu povo. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, meu servo, eu serei com você. É interessante que quando Deus nos dá uma oportunidade, eu consigo extrair do texto aqui uma segunda verdade para nós meditarmos nela nessa noite. Porque quando Deus nos dá uma oportunidade para fazer alguma coisa no reino, tem muitas pessoas que querem fazer alguma coisa para Deus, e a pessoa até mesmo chega a dizer: quando eu for consagrado, quando eu for empossado em tal departamento da igreja, quando eu fizer parte de tal equipe, eu farei alguma coisa para Deus. Mas a oportunidade ela já nos é dada desde quando nós fomos chamados. Jesus diz que Ele nos escolheu para darmos fruto. O próprio Jesus diz que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada. Jesus nos chamou e nos deu a oportunidade para fazer alguma coisa. Mas entendendo a segunda verdade aqui, Deus ele continua no diálogo com Josué, dizendo: Josué, eu estou dando para você uma oportunidade. Mas ele diz uma segunda coisa para Josué no texto. Se nós analisarmos o texto e observarmos, ele vai dizer: eu quero que você se prepare para o que eu vou fazer através de você e por você no meio desse povo. Quando Deus ele nos dá uma oportunidade no seu reino, quando Deus nos dá uma oportunidade na sua obra, Ele exige de nós, no mínimo, a preparação para aquilo que nós vamos fazer. É interessante que quando surgiu o ministério diaconal na igreja, quando os apóstolos perceberam que os órfãos e as viúvas estavam ficando de lado, porque eles não poderiam negligenciar o ministério da palavra para acudir os órfãos e as viúvas, e então eles tomaram a decisão de escolher dentre o povo, da nação, daquele povo, da igreja primitiva: escolham homens dentre vocês que tenham capacidade. E o requisito para preencher tal cargo era que esses homens fossem homens bons, fossem homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo e também cheios de sabedoria. E eu entendo que quando Deus ele nos chama para fazer alguma coisa, Ele espera que nós venhamos nos preparar para aquilo que Ele quer fazer por nós e através de nós. Deus está contando com pessoas que se preparam, pessoas que vão atrás, que buscam conhecimento. Não que você vai buscar um conhecimento exacerbado para você se engrandecer. Paulo diz que nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Crescei na graça, mas crescei também no conhecimento. Um conhecimento equilibrado nos levará a frutificarmos no reino de Deus. E a direção de Deus para Josué é: se prepare e chame a nação de Israel para se preparar. Existem pessoas que nunca se preparam para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e acha que o reino de Deus é de qualquer jeito, de qualquer maneira. A pessoa tem vontade de fazer alguma coisa, mas ela nunca se prepara, e Deus está dizendo para Josué: se prepare, porque vocês vão ter que guerrear. É interessante que, se nós formos observar o contexto, a primeira grande dificuldade que a nação de Israel tinha era atravessar o rio Jordão na época das cheias. Segundo os estudiosos, as cabeceiras do Monte Hermon, elas descongelavam e a água aumentava ainda mais devido à chuva. O fluxo de água no Rio Jordão, uma grande dificuldade estava pela frente da nação de Israel, que era atravessar o Rio Jordão. Mas Deus tinha uma palavra de garantia para Josué: eu estou chamando você, Josué, mas eu estou garantia da minha palavra que eu estarei com você. Quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, não tenha dúvida, Deus ele está com você na sua casa.
casa, na sua família, no seu ministério. Deus, Ele nunca nos abandona. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer de um filho, assim diz Isaías, o profeta messiânico. Eu acho que uma coisa que biologicamente é impossível de acontecer, mas mesmo que isso aconteça, Deus, Ele jamais se esquecerá dos seus filhos, porque Deus, Ele está conosco o tempo todo. E Deus estava dizendo para Josué: eu estarei com vocês, eu darei vitória para vocês, tão somente seja corajoso, seja forte, seja destemido, e eu darei a vitória para vocês. O texto não diz, mas eu posso conjecturar que quando Deus dá ordem para Josué, mais do que depressa, aquele general experiente, aquele homem de batalha, ele chama então a nação de Israel, os valentes de Israel, e diz: olha, se preparem, porque Deus fará maravilha no meio de nós. Eu imagino que aqueles homens sabiam da dificuldade, porque experiente como eram em batalhas e lutas, eu acredito que eles começaram a afiar as suas espadas. Deus vai nos dar a vitória. Mas para entrar numa guerra sem estar com as armas certas, é sinal de fracasso, nós não conseguiremos. Mas Deus está dizendo para a nação de Israel: se preparem, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Nós precisamos nos preparar. Existem pessoas que querem pregar o Evangelho, que querem pregar a palavra de Deus, que querem fazer alguma coisa no reino de Deus, mas ela não se prepara. Há uma falta de vontade espiritual da pessoa se preparar. Quanto tempo tem que nós não oramos mais, que nós não jejuamos? Nós precisamos consagrar a nossa vida, nós precisamos orar pela nossa casa, pela nossa família, para que a graça de Deus, o poder de Deus, possa vir sobre a nossa vida. Deus nos usará à medida como nós nos prepararmos. Ezequiel capítulo 2, o verso de número 2, Deus diz ao profeta: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus fala com quem se prepara e está atento para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Nós precisamos nos preparar para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Ele nos vocacionou no seu reino. Mas aí Deus traz uma terceira verdade, quando Ele dialoga, tem esse diálogo com Josué, e Ele diz: Josué, existe mais uma questão, Josué. Tudo aquilo que eu prometi dar a Moisés, tudo aquilo que eu prometi a esse povo, eu vou fazer para vocês de fato. Mas existe uma grande verdade aqui, porque Deus está dizendo para Josué: olha, eu darei a vocês toda a terra que vocês pisarem. Em momento algum, quando eu ruminei esse texto, quando eu li esse texto, Deus não está dizendo: eu vou enviar um exército angelical que vai batalhar em todas as fronteiras da terra prometida, e a vitória de vocês podem descansar na sombra fresca, só atravessa o Jordão, o resto deixa comigo. Não, Deus está dizendo: a terra que vocês pisarem, essa terra eu vou dar. Aquilo que nós queremos conquistar no reino de Deus, nós precisamos lutar. Se você quer algo de Deus, seja um dom espiritual, seja uma renovação no seu casamento, a promoção na empresa, tudo que nós pedirmos a Deus, nós precisamos conquistar. E Deus está dizendo para Josué: pisem a terra que vocês pisar. Se eles chegassem até certo limite, a gente só vai até aqui, Deus daria um ponto final, então vai ser só até aí. Mas se a fé alcançar mais, vamos andar mais um pouco, vamos batalhar mais um pouco, vamos pelejar mais um pouco. O grande problema nosso é que a gente tem uma certa preguiça espiritual para lutar no reino de Deus, para aquilo que nós queremos. Mas o dia em que nós sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos a graça de Deus, e começar a ver aquilo que Deus tem para fazer por nós, através de nós, e começarmos a impor os limites da nossa fé, eu vou mais longe, eu consigo ir mais longe, porque se existe uma coisa que ninguém pode fazer, é limitar os teus sonhos, limitar o teu chamado. Aleluia. Quando Deus está conosco, Ele dá o aval de não nos abandonar. Aleluia. Ele está conosco. Se existe uma coisa que o crente pode orar e pedir o tempo todo, sem sombra de dúvida, é pedir sabedoria.
Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente. Deus, Ele tem sabedoria com abundância para a minha vida e para a sua vida. Não coloque empecilhos para que Deus não use você, não coloque situações, peça a Deus sabedoria. Deus, Ele tem sabedoria para entregar para nós o tempo todo. Se existe uma coisa que Deus é fã para fazer na nossa vida, é nos capacitar, nos preparar. Quanto mais você ruminar a palavra, quanto mais você se debruçar sobre essa palavra, quanto mais você tirar um tempo para estar a sós com Ele, mais Ele poderá fazer através de você, na sua vida, por você. Não espere que a oportunidade venha, faça antes, prepare antes, vá atrás antes, e Deus o capacitará, Deus o dará capacidade, o dará conhecimento. Eu entendo uma verdade seguinte, que nem todos aqueles que são inteligentes são sábios, porque a sabedoria ela vem de Deus. A sabedoria, Deus é quem dá. A Bíblia diz que Salomão, quando ele recebeu o trono como herança do seu pai Davi, Salomão ele poderia pedir a Deus qualquer outra coisa, um exército potente, os melhores conselheiros do reino, mas eu vejo Salomão fazendo sacrifícios ao ponto de oferecer 1000 holocaustos a Deus e dizer: Senhor, o que eu preciso para governar a nação de Israel nada mais é do que a sabedoria. A Bíblia diz que Deus derramou uma sabedoria tão grande, e o próprio Jesus deu testemunho que nem depois dele haveria homem tão sábio como Salomão. Se nós abrirmos a nossa boca para pedir a Deus sabedoria, Ele nos capacitará, seja no âmbito da nossa família, seja na faculdade, aonde você estiver. O que nós não podemos fazer é tentar entrar em algum debate sem ter uma certa preparação, entrar em alguma situação sem ter conhecimento, mas a partir do momento que você pede a inspiração do Espírito Santo, seja qual for a batalha que você for enfrentar, Deus Ele estará com você. O requisito é: seja forte e corajoso, se prepare para aquilo que eu vou fazer através de você e por você, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É interessante que Deus está dizendo para Josué: a terra que vocês pisarem, essa terra eu vou dar a vocês. É uma questão de sair da zona do conforto e começar a lutar. Aquilo que eu quero, eu vou atrás. Olha, saiba de uma coisa: ninguém pode limitar os teus sonhos, porque se você pedir sabedoria àquele que tudo pode, Ele pode te capacitar. A Bíblia diz no Salmo 113, versículos 7 e 8, que do pó Jesus levanta o pequeno e faz ele se assentar entre os filhos dos príncipes. Quem faz isso é Jesus de Nazaré. Quem honra o homem da terra é Jesus de Nazaré. Quem dá capacidade a Ele, quem dá poder a Ele, graduação, título, tudo isso é bom, influencia, faz parte, mas a sabedoria do alto, a capacidade para vencer as batalhas da vida vem de Deus, aleluia. Por que que nós precisamos de capacitação? Por que que nós precisamos nos preparar? Porque a terra, existe algumas situações para entrar nela, não foi de qualquer jeito, de qualquer maneira. A primeira situação que eles tinham que passar era enfrentar o Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão. A primeira ordem de Deus para Josué: olha, peguem os... Louvado seja o nome de Jesus, o sacerdote coloque na frente com a arca da aliança, porque quando eles pisarem a sola dos pés sobre a água, o Jordão vai se abrir. Era a presença de Deus que estava na frente. Se nós tentarmos sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Tem uma canção antiga do J. Neto que diz assim: eu tentei sozinho e a lugar nenhum cheguei, mas quando Jesus entrou na minha história, a minha vida foi mudada, a vitória eu alcancei. Vitória só se alcança se nós colocarmos a presença de Jesus à nossa frente em tudo que nós formos fazer. Tiago diz que nós não podemos traçar algum plano e dizer: eu farei isso, aquilo ou aquilo outro, mas em nome de Jesus eu farei isso. Se Deus me abençoar, eu farei isso. Se Deus estiver comigo, eu realizarei tal feito. A presença de Deus é a garantia de vitória, e eles estavam dizendo: olha, Deus irá na frente, nós conseguiremos chegar àquilo que nós estamos projetando ir. Depois que eles atravessam
o Rio Jordão, vem uma série de situações que eles vão batalhar e pelejar em prol da conquista da terra que Deus havia de dar. Mas eu consegui ver algumas verdades aqui, porque Deus estipula alguns limites da terra. A primeira coisa que Deus diz, olha, os limites da terra serão o seguinte: em primeiro lugar, que Deus estipula para a nação de Israel, são os desertos, alguns desertos que farão parte dos limites da vida. Quando a gente é chamado por Deus, quando Deus nos dá uma oportunidade, a gente até se prepara por ela, a gente até tem força para conquistar aquilo que Deus nos dá, e bem prova disso que nós estamos aqui nessa noite. Mas mesmo tendo oportunidade, mesmo se preparando para ela, mesmo tendo força de vontade para conquistar, existem momentos na nossa vida que nós enfrentamos alguns desertos da vida. Mas uma notícia boa para nós é que Jesus, ele está conosco no deserto da vida. A Bíblia diz no Salmo 84, versículo 5, que pode, aleluia, nós estarmos no deserto, mas a chuva de Deus, ela enche também os tanques. No vale de Baca, Jesus está conosco, aleluia. Os estudiosos dizem que nos desertos áridos da Palestina, provavelmente naqueles vales existia um tipo de árvore por nome de amoreira, e quando eles cortavam a amoreira, saía um tipo de unguento daquela árvore, e aquele unguento era colocado para cicatrizar as feridas de guerra. Essa amoreira tipifica Jesus, e o unguento que sai dela é o sangue de Jesus de Nazaré. Você pode enfrentar o maior deserto da sua vida, na sua empresa, no seu casamento, ou existencialmente falando, uma crise que você estiver enfrentando, mas Jesus, ele está com você nesse deserto. Eu não sei se você está tendo oportunidade hoje, eu não sei se você está se preparando para ela, ou se você acabou de entrar no deserto, mas uma coisa eu tenho para lhe dizer: Jesus, ele está no meio desse deserto, e ele é poderoso para te ajudar a atravessá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus ainda fala com Josué dizendo: existe mais um limite da terra, são os montes. Quando a Bíblia fala de monte, ela fala de proximidade com Deus. Porque toda vez que você atravessa um grande deserto, eu falo no sentido espiritual, toda vez que nós passarmos por provações, por dificuldades nessa vida, quer dizer que Deus está nos preparando para um nível maior de intimidade espiritual. Toda vez que nós atravessarmos o deserto da vida, obviamente nós criaremos um elo de proximidade maior com Deus, porque quando as coisas estão boas, quando a conta bancária está gorda, quando tudo está tranquilo, muito raramente você vê um crente vir à oração de madrugada, você vê ele fazer campanha, você vê ele fazer jejum, mas quando a corda aperta, todo mundo quer orar mais, quer buscar mais Deus, quer buscar mais a presença de Deus. E todas as vezes que nós atravessarmos o deserto da vida, Jesus, ele nos dará força para chegar do outro lado e subir até o monte. O que é que você está dizendo? Que eu preciso então subir num monte qualquer aqui de Trindade para estar perto de Deus? Não, estou dizendo que a ideia de subir ao monte dá uma ideia de vocês ter uma proximidade espiritual com Deus, é um elo de intimidade com Ele. A Bíblia diz em Mateus 6, lá no Sermão do Monte, que quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, Ele disse: você não precisa ficar fazendo movimento para as pessoas verem, entra para o seu quarto, fecha a porta por sobre você e fala com aquele que vê aquilo que está em oculto, e Ele te recompensará. Quando nós subirmos ao monte de Deus, fala de proximidade. Jesus está com saudade do tempo que você tinha um diálogo com Ele. Jesus está com saudade do tempo que você tirava um tempo para ouvir a sua voz, para ler a sua palavra. Não era ler a Bíblia apenas por ler, para contar alguma vantagem que já leu tantas vezes ou não, mas é para ler e a palavra brotar e ruminar no seu coração, a fim de mudar a nossa maneira de viver, o nosso caráter, a nossa forma de pensar. Quando nós criamos um elo de intimidade com Deus, nós temos uma proximidade maior com Ele. Mas Deus ainda continua estipulando mais um limite da terra para Josué. Ele diz: olha, ainda tem os rios que vão facilitar os mares. A água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Quando você atravessa o deserto da vida,
quando você passa por dificuldades, quando você cria um elo de intimidade com Deus no monte, tendo a presença de Deus mais perto de você, obviamente o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida. Estudando esse texto, eu vi alguma coisa também que os estudiosos dizem, que naqueles limites da terra, perto do grande mar ali, era um lugar de águas rasas, e as grandes embarcações não poderiam chegar até a nação de Israel, era inavegável, água que não poderia chegar grandes exércitos. Sabe o que eu aprendi com isso? Uma maneira de Deus guardar a nossa vida. Meu irmão, fica tranquilo, Deus está cuidando de você. Sabe aquele negócio que você pensa que está dando errado, que não está dando certo? Jesus está vendo, fica tranquilo, Ele está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos, está tudo na mão dEle, aleluia. Esse deserto nessa noite vai passar em nome de Jesus, e a vitória vai chegar sobre a tua vida, porque Ele é poderoso, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O mar Mediterrâneo simbolizava a presença do Espírito Santo, uma ideia de ter a presença do Espírito Santo, porque todas as vezes que nós passamos pelo deserto da vida, todas as vezes que nós subimos até o monte de uma ideia de intimidade espiritual com Deus, o Espírito Santo de Deus desce sobre a nossa vida. Mas mesmo tendo todas essas capacitações, Deus ainda ministra algo no coração de Josué, dizendo: Josué, seja forte e corajoso, aleluia. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele precisa ser corajoso. Deus não conta com pessoas que não têm coragem para lutar, coragem para dizer não ao pecado, é coragem para dizer sim para aquilo que Deus nos chamou, e coragem para vencer os desertos e as situações da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Coragem, coragem espiritual, coragem para orar, coragem para jejuar, coragem para mudar a história da nossa vida. O dia que nós tivermos essa coragem, Deus mudará a história da nossa vida. Eu me lembro de uma época que ainda na minha juventude, eu via os meus amigos se desenvolverem ministerialmente, e eu ficava olhando para mim dizendo: o que está acontecendo comigo? Mas o dia que eu resolvi tomar uma coragem espiritual e uma decisão que mudou por completo a minha vida, Deus começou a trabalhar de uma forma diferente comigo. Isso fala de posição. Às vezes a gente olha a vida de alguém e diz: parece que a vida de fulano é melhor, parece que o ministério de fulano é melhor, parece que fulano tem mais isso, aquilo. Não, Deus, Ele usa qualquer um, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus é poderoso, Deus é grande. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no versículo 27 e 28, que Deus usa das coisas insignificantes da terra, daquilo que não parece ser nada, para confundir aquilo que pensa ser alguma coisa. Se o poder de Deus estiver na sua vida, na minha vida, nós seremos vitoriosos para enfrentar os desertos, para atravessar o Jordão na cheia e vencer em nome de Jesus. É interessante que Josué diz para cada um daqueles homens: olha, Deus vai nos dar a vitória, só que a gente precisa fazer um acordo aqui. A gente vai pelejar e vai conquistar toda a terra. Enquanto todos não receberem a sua porção, ninguém volta para casa. Isso aí é atitude de coragem, é pelejar uns pelos outros. A igreja, ela precisa permanecer unânime na oração, na ajuda, na comunhão, no cuidado uns com os outros. Só assim a graça de Deus vem sobre a nossa vida. Mas eu caminho aqui para o encerramento. Existe mais uma grande verdade que eu quero tirar aqui, e que Deus compartilha com Josué. Ele poderia até estar recebendo a oportunidade de Deus, ele poderia se preparar para aquilo que Deus iria fazer, ele tinha audácia, coragem. Eu vejo isso, porque a geração de Josué foi uma geração que deu certo. Mas uma coisa Deus deixou bem claro para Josué, e essa verdade nós precisamos aplicá-la na nossa vida. Ele diz: Josué,
Pare para meditar no livro dessa lei, Josué. Pare para estudar a palavra. Não é só para você ensinar a nação, mas é para você tomar cuidado para que você mesmo não erre com aquilo que você está ensinando. Se você observar a minha palavra, se você guardar a minha palavra, eu farei maravilhas na sua vida. Tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Sabe qual é o segredo do nosso sucesso? É observar conforme a palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. O que vai guiar a tua vida, o que vai direcionar a tua vida é a palavra de Deus. O que vai mudar a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela pode penetrar até a nossa alma, a nossa junta, as nossas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções que estão alojadas dentro do coração do homem. Se existe alguma coisa que pode mudar o ministério, se existe alguma coisa que pode mudar o nível espiritual de uma igreja, de uma casa, de uma família, de alguém, é a palavra de Deus. O que fez diferença na vida de Josué não era porque ele era bom com a espada, não era porque ele era um bom articulador de guerra. O que fez diferença foi a presença de Deus na vida de Josué, e acima de tudo ele colocar a palavra de Deus como cabeceira na sua vida. Que eu chamo a igreja nessa noite é para nós vivermos de acordo com a palavra. Deus está dizendo para Josué: pare para meditar nessa palavra, aprenda, para depois você ensinar, viva essa palavra, rumine essa palavra. Tudo que você colocar as mãos para fazer, você será bem sucedido. E o conselho que eu deixo para a igreja nessa noite é que nós venhamos estudar mais a palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus, deixar que a palavra transforme e alcance as nossas casas, as nossas vidas, o nosso ministério, a cada dia da nossa vida. Amém?